É vice-presidente da AM Panamá, Associação Médico Espírita do Panamá, da AM Internacional, Associação Médico Espírita Internacional. É oradora e expositora espírita a nível internacional. Estimados irmãos dos dois planos da vida, vamos falar em português. Sin embargo, quiero hacer un saludo en español para honrar la oportunidad que me ha dado Jesús, los espíritus encargados de nuestro mejoramiento, para honrarnos con la oportunidad de representar la República de Panamá, donde resido y estoy radicada hace 31 años, y donde fundamos nuestra asociación pionera del espiritismo, nada había cuando allá llegamos hace 31 años atrás, que se llama FEDAC, Fraternidad Espírita Dios, Amor y Caridad. Reciban de los hermanos panameños espíritas de la FEDAC nuestro más sincero, cariñoso, tierno saludo y un gran abrazo. Y ahora pasamos al portugués por una sencilla razón, que la FEDAC hasta hoy es Panabras, mitad Panamá, mitad Brasil. Estoy segura que los hispanoparlantes no se van a resentir con ello, ¿verdad que no? Y vamos a cooperar con los intérpretes. Bien, el tema que nos ha tocado en este cierre, vamos a empezarlo ahora, en los 30 minutos que nos fueron asignados, son los estados del alma de los espíritus comunicantes, que todavía por problemas técnicos no salen, pero vamos repasando. En realidad, vamos para o português agora. Estados da alma dos espíritos comunicantes. A doutrina espírita nos ensina, através dos conhecimentos que temos do livro Céu e Inferno, a posição, as impressões e as transformações que os espíritos manifestam nas comunicações que estão na segunda parte do livro Céu e Inferno. Cada um retornando e dizendo as experiências que tiveram no retornar à verdadeira vida, que é a pátria espiritual, à qual todos nós pertencemos. Na realidade, quando entramos neste plano, esquecemos que nossa realidade verdadeira é a pátria espiritual. E o sonho se transforma na realidade, mas na realidade, o mundo espiritual é que é a nossa pátria verdadeira, aonde todos haveremos de voltar. E desta maneira, temos que repassar certos conceitos que também estão na segunda parte do livro Céu e Inferno, com relação ao Código Penal Divino. Porque é muito importante, e os colegas que me precederam já falaram, saber que nós despertaremos na vida espiritual exatamente do mesmo jeitinho que vivemos aqui na Terra. E como nós estamos ligados a Deus, e Deus é a perfeição, o que vai vogar no mundo espiritual é o que tenhamos feito moralmente da nossa vida. Claro que a parte intelectual e todo e qualquer progresso que logremos será melhor para nós, mas com relação à vida futura, o Código Penal vai se basear na nossa moralidade, como tenhamos vivido moralmente. O nosso despertar no mundo espiritual vai ser muito diferente da condição material que qualquer de nós tenha tido. Se tivermos dinheiro e não aplicamos bem, se tivermos oportunidade de fazer o bem e não o fizemos, não vamos chegar reis e rainhas no mundo espiritual. Vamos chegar da mesma forma com que moralmente nos conduzimos. Estamos claros nisso? Então, desta maneira, nós vamos ver que perfeição é igual à felicidade. A perfeição em nós é relativa, porque a perfeição completa é a de Deus. O estado de aperfeiçoamento em nós, o esforço para viver na lei divina, vamos dizer assim, ou praticando o bem na nossa vida, vai redundar num sentimento de felicidade ao despertarmos, gozo, ventura no mundo espiritual. O estado de imperfeição vai redundar em sofrimento. Se dermos gosto às imperfeições na vida na Terra, teremos sofrimento. E claro está, não precisa nem morrer.
Porque se cometermos alguma falta no trânsito, teremos penalidades, não é isso? Então, na vida futura é a mesma coisa. Se cometermos faltas de acordo na graduação, as faltas mais leves até as mais pesadas, temos que arcar com as consequências. E não colocamos a palavra aqui castigo, porque tradicionalmente castigo é uma coisa que machuca muito. E Deus é Pai, não castiga. Permite que nós corrijamos aquilo que fizemos de errado. Então vamos colocar penalidade ou punição. Isso vale para todos nós. A autoridade da doutrina dos espíritos é algo maravilhoso, porque se baseia na comunicação dos espíritos, o que os espíritos trouxeram para nós. Kardec coordenou, codificou essas informações através daqueles cadernos famosos em que muitos médiuns puderam passar a informação daqueles seres comunicantes, que nada mais são que os seres que viveram na Terra e que voltaram para dizer como acordaram no mundo espiritual. Não tem mistério, nem fantasma, muito menos. Mas, graças a Deus, sabemos, também pelo livro Céu e Inferno, e conhecendo um pouco do conhecimento espírita, do Código Penal da Vida Futura, que não estamos destinados às penas eternas. A pena será tanto mais eterna quanto mais nos obstinemos em manter a nossa conduta no mal. Se trocarmos de bando, tudo vai melhorar. Porque, na realidade, o bem é tudo aquilo que vai de acordo com a lei divina. E o mal não é porque a pessoa é ruim. O mal é porque a pessoa está na ausência do conhecimento da lei divina. Temos que ter essa caridade para entender isso. É fundamental no Código Divino, porque Deus não castiga. Ele dá as oportunidades da criatura usar o seu livre-arbítrio e, de acordo com o que fez, arcar com as consequências responsavelmente. Por isso, nós sabemos que não estamos destinados ao inferno eterno, senão que teremos a oportunidade, sim, segundo a lei divina, de melhorar-nos. E de que forma podemos melhorar-nos? 3 etapas, que vão depender do nosso esforço. Então, que etapas são essas? Arrepender-nos, não de boca, mas de coração. Sinceramente, arrepender-nos. Arrepender-nos de quê? Da nossa conduta obstinada no mal. E depois do arrependimento, claro está, tem que vir a expiação. Porque fica muito fácil dizer, estou arrependido. E as vítimas? E o mal que fizemos? E as pessoas prejudicadas? Não, senhor. Agora nós temos que fazer as correções. Logo, depois da expiação, vem a fase da reparação, que é reabilitação moral. Claro está que isso não se pode dar numa vida só. Isso vai se dar através do processo reencarnatório. E passamos adiante. E vamos ver agora esse transe que os colegas já me antecederam ao falar aqui, que é o passamento ou o transe da morte. O transe da morte vai ser mais fácil, mais suave, quase imperceptível para as pessoas que tiveram mais fiéis ao bem. Vai ser mais difícil, muito mais difícil, para aquelas que se pesignaram em quê? Em viver dentro das suas imperfeições, cultivando o mal na sua conduta. Então, tem 2 pontos fundamentais aqui com relação ao transe da morte ou o passamento. Justamente são a transição, e nós colocamos aqui essa figura de propósito, porque vocês estão vendo que aqui a criatura tem um pé na terra, e aqui ela já está voando para o mundo espiritual. Agora, esse pedacinho daqui para aqui vai depender muito de como a pessoa viveu, como vai ser o despertar. Então, esses 2 pontos vão variar de acordo ao grau de apego à vida material de cada um e o estado das culpas que cada um tenha. Agora, não precisamos morrer para nos sentirmos mal com relação às culpas. Se fizermos qualquer coisa errada nesta própria vida, a nossa consciência, que é a luz de Deus em nós, nos está acusando, ou não? Claro que sim. Não precisamos morrer para saber como a culpa nos incomoda. Agora, claro está que ao cruzar a fronteira, nós vamos encontrar esses 2 pontos fundamentais, que é o apego à matéria e a quantidade de culpas que tivermos vai facilitar ou complicar esses 2 processos no transe da morte. E que 2 processos são? Um é a transição. Quem atuou bem
vai passar isso como se fosse um sonho. E desperta no mundo espiritual. Quem viu a novela A Viagem, gostaríamos de despertar num jardim daquele, não é não? Gostoso, ali Otávio Jordão naquele jardim, naquelas flores, etc. Pode ser até melhor. Pode ser até melhor. Muito bem, essa transição vai ser mais suave naquelas pessoas mais fiéis ao bem. Não tem que ser perfeitas nem santas, senão sinceramente intencionadas em viver o bem. Porque a lei divina nos qualifica não pela nossa virtude, mas pela sinceridade dos nossos esforços de viver a conduta melhor. Não perfeita, porque perfeição ainda não temos. Mas se tivermos essa vontade, isso nos vai favorecer muitíssimo. Então, esse processo de transição é um processo que cada qual vai passar de acordo ao seu estado moral. E justamente, junto a esse processo, vem o processo da turbação, que é o processo daquela perturbação. E como eu gosto de trazer de coisas assim, mais fáceis que todo mundo viu, quem não viu o filme Ghost aqui? Todo mundo viu, né? A maioria, sim ou não? Levanta a mãozinha aí. A maioria viu. Então vamos colocar aquele exemplo de Sam. Quando Sam morreu, ele foi lá buscar os papéis dele, que o ladrão levou. Lembram disso? Pois é, ele não se deu conta de que ele morreu. Ele estava ali querendo recuperar. Quando Molly grita, Sam, chorando com ele nos braços, aí ele fica confuso e aí vem aquela turbação. E se vocês recordarem no filme, vocês veem aí que ele ficou perdido, porque ele se sentia vivo. E ele ficou perdido, e aí ele voltou ao apartamento, voltou à casa, voltou aqui, voltou lá, ficou todo confuso, porque na realidade ficou turvado, não estava preparado para o mundo espiritual. Já tinha morrido e não sabia. Como muitos de nós podemos viver essas experiências. Então, transição e turbação são pontos fundamentais para o processo do despertar. Aí, tendo o conhecimento desses dois detalhes, vamos então entender, aqui tem uma transparência que não foi colocada, mas eu vou dar para vocês. A lei divina, o Código Penal divino, se baseia no seguinte: a imperfeição é própria de todos os seres, que somos nós mesmos, incompletos. Imperfeição está aqui para trás. Não sei se poderemos aqui, que nos problemas técnicos não saíram, mas aí está. Então, o bem e o mal é o que vai vogar do outro lado. O estado de imperfeição da criatura é próprio. Nós nascemos simples e ignorantes, temos que crescer para Deus nesse voo evolutivo, tendo as duas asas, que são intelecto e sentimento. E as duas têm que voar juntas, porque senão nós vamos continuamente estar praticando faltas. As faltas vão gerar punições, ou as infrações vão ter penalidades. Mas nós temos a esperança do melhoramento. Não acreditamos nas penas eternas. E qual é o objetivo de todos nós? Como dizia o nosso irmão essa manhã, estamos condenados à perfeição. Que condena ótima, não é? Maravilhosa. Então, vamos para frente. Condenação, saiu o espanhol aí. Natural, nós são 31 anos. Muito bem, então os espíritos, aqueles chamados espíritos felizes, que são os santos, chamados santos? Não, são espíritos que se esforçaram realmente em viver o bem, em pautar a sua vida na retidão moral, que trataram de ser cidadãos melhores. Esses seres, quando despertaram no mundo espiritual e que encontraram aquela luz e aquela paz, aquela felicidade imensa, eles nem sabiam por quê. Mas é o estado de recompensa. Deus recompensa as almas que se esforçam sinceramente, por serem melhores. E esses espíritos, catalogados como espíritos felizes, na segunda parte dos exemplos do livro do Céu e Inferno, aí podemos observar que a transição e a turvação deles é mínima. E que muitos deles, se vocês lerem aí, vão ver que comunicaram praticamente horas depois do seu passamento. Se sentiram regozijados, leves, embelezados, volitavam. Sentiam que uma felicidade talvez até imerecida. Mas por quê? Porque estavam inundados e banhados da bondade de Deus, que é para todos nós a nossa grande herança. Agora bem, vamos avançar um pouquinho mais e vamos falar então dos espíritos em condições medianas. Quais são esses espíritos em condições medianas? Na figura nós colocamos aqui as duas asas de progresso da individualidade e queremos agradecer ao gênio do espanhol Luís Royo,
que nos favoreceu com essas imagens por internet para que pudéssemos ilustrar melhor a nossa palestra. Então, aqui estão as asas dos espíritos que passaram para o além, bem responsáveis com a vida material, cuidando dos cidadãos, pagando seus impostos, etc. e tal, mas descuidados do mundo espiritual, descuidado da vida espiritual, descuidados da vida moral. E qual é a grande pena e o grande castigo e o grande tormento que esses espíritos experimentam quando cruzam a fronteira? Eles se sentem mal consigo mesmos, porque tiveram a oportunidade e jogaram fora. Se sentem tristes, deprimidos, sentem um mal-estar incrível. Eles comunicam dizendo a tristeza de não terem os olhos abertos naquela oportunidade em que tudo tiveram. E terão então a oportunidade de recapacitar e observar que no mundo espiritual não existe pistolão. Pistolão é na terra. Agora, no mundo espiritual, ou você merece, ou você não merece. Mas também, se não mereceu, também não está condenado eternamente. Tem a oportunidade de se melhorar por aqueles 3 passos que nós mencionamos ali. Então, esses espíritos que estão em condições medianas, eles conseguem ver aqueles que estão felizes, eles conseguem ver as delícias do mundo espiritual, mas, desafortunadamente, sabem que terão que retornar para voltar a recomeçar. Neles, a transição e a turbação também vai um pouco mais lenta e um pouco mais perturbada, de acordo exatamente a como se viveram, ou como decidiram viver, ou como experimentaram as suas vidas quando estavam encarnados. Vemos agora os chamados espíritos sofredores. Os espíritos sofredores são almas que, de alguma forma, acompliciaram-se com o mal. Mas acompliciaram-se daquela forma de exacerbar o orgulho, exacerbar a vaidade, exacerbar as imperfeições ou os defeitos morais. Jogaram fora a vida, em outras palavras. E ainda por cima viveram, como no Brasil, no Panamá, graças a Deus, não é muito comum isso, mas no Brasil, aí eu me lembro que quando estava lá, que quando as pessoas tinham uma batida de carro, descia um de lá e disse assim: você sabe com quem está falando? Que é isso? Orgulho bobo, orgulho tonto, orgulho, vaidade, soberba, valores que terminam confundindo essas pessoas, ou mesmo complicando as suas vidas. Por quê? Porque recebem filhos, tratam mal, são maus pais, tratam mal os seus velhinhos, são pessoas que não têm compostura, algumas delas, para roubar, para fazer o que se chama em espanhol trampa, as falcatruas. Então, claro, que quando acorda no mundo espiritual, não vai acordar bonzinho. Muitos deles ficam sentindo, naquela fase de transição e turbação, um horror. Podem sentir os vermes comendo o seu corpo, no desespero total. Ficam confusos e têm uma tremenda dualidade no mundo espiritual. Não sabe se eu estou aqui ou estou lá. Porque vê o corpo, às vezes, dissociado. Ficam na erraticidade e o desespero é tão grande que eles, então, preferem aproximar-se dos homens na terra, para influenciar aqueles mais afins. Também passam a agonia de sentir que os homens não os sentem. E ficam nesse estado de agonia. Claro está que as orações, no final vou falar, vai ajudar a todos esses grupos, mas como estamos curto de tempo, eu vou passar tudo, depois nós repassamos a lição. Tudo bem? Muito bem. Então, esses espíritos sofredores são aqueles que, a miúde, estão aqui próximos aos homens na terra, cheirando, farejando as imperfeições de cada um e associando-se a eles e ampliando a cadeia de imperfeição, porque os incautos que estão encarnados não se dão conta de que estão sendo influenciados por aqueles similares, os que gostam de beber, os que têm os excessos no sexo, os que, enfim, toda essa classe de coisas que eu não vou, vocês já sabem. Então, são espíritos sofredores, precisam muito da nossa ajuda, muitas vezes não sabem. O peso das culpas e a transição e a turbação, às vezes, pode passar por muito tempo. Vamos adiante e vamos encontrar os suicidas. E essa figura daí demonstra a agonia dos suicidas. Quem são os suicidas? Fomos nós, em algum momento do nosso processo de crescimento. São almas que comunicam as suas grandes agonias. Por quê? Porque, em espanhol, tem um ditado que eu gosto muito de dar, porque explica mais ou menos o que acontece com o suicida. O suicida é alguém que, diante de uma pressão, sobretudo emocional, acha que acabando com a vida, acaba com tudo.
E em espanhol se diz que ele sale de Guatemala para Guatapeor. Entenderam bem? Se a coisa estava ruim, vai ficar pior. A situação é essa. O suicida, no momento do desespero, frente a uma prova, frente a uma decepção amorosa, frente a uma dívida horrorosa de pagar, nenhum banco quer emprestar dinheiro, o que é que ele faz? Deixa uma carta, se decepciona, toma um remédio, dá um tiro, qualquer coisa que vocês já conhecem aí. Ou um estado depressivo profundo, com exceção daqueles que são seduzidos pelos obsessores. E as atenuantes divinas para esses casos melhoram um pouco a pena, mas claro está, vão sofrer o castigo. O castigo que é a punição porque ninguém tem direito a tirar a própria vida, ninguém. A vida é dada por Deus e tirada por Deus. Então, qual é o grande castigo desses espíritos? É repetir na mente, na consciência, a cena última daquela circunstância. Agora imagine vocês, alguém que quis sair do mundo tomando um remédio para dormir. E você passa, vamos dizer que você estava destinado a viver 75 anos e aos 30 você tomou um frasco de remédio para acabar com a vida. E o resto desse tempo você passa com sono, quero acordar e não posso, quero acordar e não posso. Isso é horrível. Quem se joga debaixo de um trem, tem um caso famoso de Divaldo, daquela história do homem do trem, que ele foi orar e um dia ele o socorreu. Você ficar sentindo aquele trem vindo, vem o trem, vai me acabar e vai me esquartejar. Isso é horrível, é horrível. Então aquele que em algum momento está deprimido, o melhor remédio não é tomar remédio, dar um balaço, ir para um duelo, não, senhor. É buscar Deus e ampliar a fé. Porque o amparo divino está para todos nós. E o suicídio mais reprovável é o daquelas pessoas que não têm fé. Essa sim. Esse sim. Então, o tormento dos suicidas é terrível. Então, a fase de transição e a fase de turbação, nesses dois casos, claro está, vocês estão vendo que vai ser incrivelmente terrível. Estamos quanto tempo, então? Temos que falar de todos. Aqui estamos falando agora dos criminosos arrependidos. Que são os criminosos arrependidos? Foram espíritos completamente inveterados no mal, endurecidos no mal. Mas algum dia, de tanto sofrer pelas consequências da sua má conduta, porque foram orgulhosos, porque foram vaidosos, porque foram indiferentes, porque foram cruéis com o seu próximo, eles primeiro negaram, porque a luz divina banha e inunda todo mundo. Então, primeiro negaram. Mas chega um momento que o tormento, vendo as suas vítimas lhe cobrando, vendo as consequências dos seus atos, aquilo é demais. Ninguém aguenta com um negócio desse. É muito pesado. Então, o que acontece? O espírito, em duas circunstâncias, ou por cansaço de sofrer, ou pela benemerência dos benfeitores espirituais, ou pelos familiares, orando por eles, em algum momento ele disse, ai meu Deus, me livre disso. Aí lembra de Deus. No momento que ele diz, me livre disso, começa então o prelúdio importante para esse espírito, que é o início do arrependimento. Maravilha! Então, esses criminosos arrependidos, claro está, eles passaram por todas as etapas de turbação, de dificuldades, às vezes, de acordo com o estado intelectual ou de embrutecimento desse espírito, a fase pode tomar muitos séculos. Mas o mais importante é que quando pedem o socorro para sair daquele termo de inferno de agonia que estão na sua própria consciência, então aí vem o socorro do céu. Vem, meu filho, vamos recomeçar. E às vezes nem precisa reencarnar. No mundo espiritual mesmo, eles vão começar a trabalhar por aqueles que eram seus antigos comparsas, para ajudar a dissuadi-los do mal. Que maravilha a lei de Deus, não? Não lhes parece? Eu sou deslumbrada com isso. Vamos em frente. Então, encontramos os espíritos endurecidos. Esses chamados demônios, que é um estado de embrutecimento da alma. Por quê? Porque se fechou ao bem e se deu por inteiro ao mal. Ao dar-se ao mal, pois, claro que está, vai se dar muito mal. Então, esses são os chamados espíritos satânicos, demônios, que na verdade não são. São espíritos que se fecharam nas trevas e formam falanges no mundo espiritual, grandes e poderosas, esses espíritos. E esses espíritos, a característica deles é o orgulho e a soberba. Eles são orgulhosos, soberbos e não querem render-se à realidade de Deus, da luz divina. A luz divina lhes incomoda enormemente. E eles querem desafiar a Deus. Por isso se fala no Evangelho do chamado ranger de dentes. Esse é o sofrimento rebelde. São as almas
que passaram por todas essas circunstâncias e que o sofrimento neles, em lugar de buscar o arrependimento, o orgulho, a soberba e todas essas imperfeições, o que faz é que eles fiquem organizados no mundo espiritual de uma forma rebelde. Passei assim, como se diz em espanhol, a vuelo de pájaro, porque não posso deter-me, não é? Isso era para um seminário. Em 30 minutos está difícil. E ainda tem uma surpresinha no final, ao estilo Roger. Ao estilo Roger, tem uma surpresinha no final. Então, aqui vemos, depois que nós encontramos essa situação, claro está, se o espírito se arrepende, ou mostra pelo menos o remorso, ou sente vergonha pelo que fez, ou está cansado de sofrer, vem para o espírito a fase da expiação. E aqui vocês estão vendo nessa figura tudo aquilo que nós, como espírito, fizemos no nosso processo de estragar com as duas asas. Erramos e abrimos brechas nessas asas, e por isso ficamos desse jeito. Então, quando toma um novo corpo, as expiações são chamados os castigos tomados corpos. Não sei se me expliquei. Aí vem cego, surdo, lisiado, com uma série de dificuldades. Ah, Deus me carregou a mão em mim. Não carregou nada, está te dando a oportunidade de pagar em prestações. E, ainda por cima, temos o favor dos céus, que temos o amparo superior para poder nos ajudar a poder suportar a expiação que for. Então você volta sem um bracinho. Se eu pudesse contar um caso aqui, mas não posso. Me aconteceu no congresso, não posso. Na mesa vocês pedem e eu conto, tá bem? Pois é, me aconteceu no Congresso Espírita Colombiano, para que vocês vejam, as expiações são necessárias. E tem que ter alguém do lado de cá e alguém do lado de lá que dê a mão para poder a gente suportar, porque senão fica difícil. Eu tenho muitos casos que ilustram essas coisas, mas que ninguém está deserdado, começando por nós mesmos. Não dá, e eu não quero que me chamem a atenção, porque eu quero que me convidem para o próximo congresso. Tudo bem? Ok, então, muito bem. Vamos em frente. Ah, claro. Vocês pensam que eu estou aqui com o meu cronômetro. Porque que coisa incômoda que vem um bilhetinho de lá, cortar, acabar. Horrível. Então a gente usa o cronômetro para não abusar. Então, para terminar a intervenção em termos de exposição, queremos trazer a vocês o seguinte: o céu e o inferno, claro que pode ser uma dimensão, onde as almas vão se reunir de acordo com as suas afinidades. Mas o céu e o inferno começam aonde? Aqui mesmo, e dentro de nós mesmos, de acordo à definição ou à determinação de cada um em optar na sua vida por viver trilhando no bem, ou por viver trilhando no mal, ou por viver trilhando no meio. Escapole para um lado, escapole para o outro, também está errado. E naquelas almas que falei ali, em condições medianas, eles também sofrem muito, sabe por quê? Porque muitos deles sentem que não fizeram todo o bem que podiam ter feito. Tiveram as oportunidades e não fizeram. Vocês vão me perdoar se alguma coisa eu passei, porque na realidade é muito apremiante poder dizer tudo, mas a ideia geral do texto é isso: o céu e o inferno são estados de consciência que nós criamos para nós desde a terra. E desta forma, ao cruzar a fronteira para o mundo espiritual, nós vamos encontrar exatamente o que fizemos aqui. E a lei divina, como é uma lei moral, mas é uma lei paternal, bem discernida, vai nos oferecer o seguinte. Onde está Christophe? Vamos na segunda parte da apresentação? Tem a surpresinha à la Roger. Vocês viram quanta surpresa a Roger trouxe para nós? Incrível, né? Pois é, vamos terminar repassando esses conceitos que são muito importantes, para que entendamos que, como se diz em espanhol, la paila del infierno, isso já era, é notícia de ontem. Nós acreditamos nisso no passado, mas Kardec, Jesus, nos trouxeram hoje a certeza de que a vida continua e a necessidade que temos, nós todos, de acreditar não em forma cega, mas em forma raciocinada, em forma sentida, em forma integrada, de que a vida continua. Porque mesmo, tenho outro caso de uma paciente, que agora me lembrei, católica, mas a vida continua. E mesmo que as religiões se abstinem por negar, não adianta. Os espíritos buscam realmente comunicar-se. Suba um pouquinho mais o sonido, por favor. O espiritismo
essa doutrina de luzes, esperanças e consolações, hoje em dia é uma bênção para nós, que tivemos a oportunidade já de conhecer e saber através dessa doutrina, que ela esclarece, anima, consola e ampara a todos nós. E se não aproveitarmos essa oportunidade, o que aconteceu? Foram recomeçar? Tem que voltar. Tem que voltar. É que para o Cristo também é luz e escamaração, vocês não acham? Claro que sim. Vamos lá, vamos recomeçar. Replay. Hã? Então, o Espiritismo é uma doutrina que esclarece, anima, consola e ampara. E essa doutrina que foi trazida ao mundo. Ah, mas não é possível, é boicote espiritual ou material. O que está vendo? Deixa a música assim como está, meu filho. Deixa assim, do jeitinho que está. Vamos voltar. Nossa Senhora, vamos chamar a atenção. Deixa lá como está. Não sei, assim, assim. Aqui. F5, aqui. Aí. Aqui. Uhum. Laissez. Uhum, ok. Essa parte vocês já ouviram, não vou repetir. Deixa a música tocar. Vamos deixar que ela toque para chegar no lugar que eu vou falar. Pois bem. Ah, mas quando passa é que a música vai embora. Como é que nós vamos fazer? Então vocês fiquem com a música no pensamento. Pois é. Então, essa doutrina de luzes, esperanças e consolações está à disposição nossa, hoje em dia. Quem não aproveitar, minha gente, o que custa voltar outra vez, passar 9 meses na barriga de mamãe, sofrer aquela agonia toda para entrar no mundo, sofrer aquela primeira parte da infância? Não, é uma necessidade incrível de que nós temos que entender bem do que está escrito nos Espíritos Comunicantes, no céu e inferno, para que entendamos melhor como é o código da vida futura e entendamos bem qual é a relação que existe entre a vida material e o mal, o bem e o mal que tivermos feito. Rumo ao nosso... É uma doutrina que explica como nenhuma outra o transe da morte e o além. Que pena que não tem a música. Estou sofrendo com isso. Mostra também para nós o seguinte, olha aqui. Isso é apenas, a morte é uma porta no relógio, entre aspas, da eternidade, no qual nós iremos e voltaremos, quantas vezes forem necessárias, até que nos depuremos e que aprendamos a fazer o nosso próprio céu interior. Poderemos cruzar essa porta várias, inúmeras vezes, construindo os céus de luz ou os infernos ou os céus nublados, de acordo com a nossa condição moral. A luz divina brilha para todo o universo, para a Terra, claro está também. E os seres que estamos na Terra, temos que aprender a construir o nosso próprio céu. Alguns preferem construir o próprio inferno e vão encontrar esse inferno lá de lá. E muitos, acumpliciando-se com o mal, cúmplices com o mal, jogam fora as oportunidades da luz divina que está dentro de todos nós e preferem voar em tormentos, em agonias profundas com as asas negras da imperfeição, chegando aos grandes estados de embrutecimento. E aí um dia se arrependem e vem o socorro do céu. E aí a criatura, quando já está vencido o orgulho, a cerviz baixa. E aí o mundo espiritual te ampara. E aí começa o processo da recuperação. Vêm os processos dolorosos de expiação, mas necessários para o crescimento. E logo vem a fase da reparação, na qual as almas ainda não são perfeitas, mas já são bem intencionadas em viver o bem, o amor, a verdade, a luz, a ciência, trazendo para o mundo grandes aportes dentro da nossa doutrina. Aí está, alguns dos nossos irmãos que já se entregaram em forma total ao bem, estão na fase da reabilitação moral, por isso não tem férias para nenhum deles, aliás, para um de nós, para nenhum deles, para nenhum de nós. Então vamos ser sensíveis a esse toque de Jesus no nosso coração, que há 2000 anos está chamando as criaturas para as benesses celestiais,
mas esperando que cada qual tenha a coragem de fazer em si mesmo o necessário esforço e o trabalho. Espíritas, com tudo que já sabemos, vistamos-nos de esperanças e peguemos a luz divina que se divide no arco-íris das nossas vidas e vamos trabalhando aqueles talentos que todos nós temos. Cada um escreve, outro é uma boa dona de casa, outro é um grande artista, não importa. O talento que tivermos, mesmo dentro da imperfeição, vamos aprendendo a acender as nossas luzes, a luz divina que está em nós. O programa de Deus, usando a linguagem computacional, está em nós. Nós não sabemos ainda apertar o botão direito. Ou então, manter o botão ali aceso, naquele lugar. Então, vamos ampliando essa luz dentro do nosso talento para que, finalmente, algum dia, estejamos purificados. E aí, as qualidades que adquirirmos, transformando-se em virtudes, transformar-nos-ão em espíritos do bem, que algum dia estarão em alguma abóbada desse universo infinito, derramando as luzes do céu para o progresso das humanidades que aí se encontram. Muito obrigada.